Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Software Mental. Nós estamos aqui para trabalhar na expansão das nossas fronteiras mentais, porque a gente acredita que o mundo é um cenário de oportunidades para todos nós podermos aproveitar essas oportunidades nesse mundo exponencial que cada vez mais se descortina aí à nossa frente. Nós estamos hoje aqui para conversar sobre o livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. E quem vai estar aqui com a gente daqui a pouco já vai começar esse nosso bate-papo é o Amaury Pontieri, que inclusive teve a oportunidade de entrevistar o Daniel Goleman. Ele vai contar um pouquinho dessa história aqui para a gente. Então ele esteve frente a frente com o próprio autor do livro, muito bacana. Antes da gente entrar aqui na nossa conversa, só gostaria de lembrar para vocês que a gente tem o patrocínio e o apoio técnico da Athena Mídia, que nos disponibiliza aqui o estúdio e a difusão do nosso podcast no Brasil, no exterior também, em canais de podcast e também no YouTube, que você pode acompanhar aí toda segunda-feira um episódio novo. Então, Amaury, bem-vindo mais uma vez aí ao nosso podcast. Obrigado, Ana. É um prazer aí estar com você, com os ouvintes. Muito bom ter você aqui novamente para a gente falar desse baita livro, né, que foi uma mudança radical, né, de compreensão sobre o processo das emoções. Fala aí um pouquinho. É verdade, assim, ele é um livro da década de 90 aí, o aparecimento dele mais ou menos na metade daquela década, o livro é de 95. Ele, apesar de não ser uma ideia inédita, né, isso aí a gente vai falar um pouquinho, estava calcado já no processo de pesquisa das múltiplas inteligências, né, do Howard Gardner, mas isso aí trouxe um boom, trouxe o assunto à tona na sociedade americana a princípio, né? O Daniel Goleman, ele era psicólogo, ele era jornalista, articulista do New York Times, então ele trouxe isso e difundiu, e aquilo pegou porque também teve um interesse imediato aí das corporações, né, do mundo corporativo, e aí passou-se a falar de inteligência emocional, e hoje a gente considera, na verdade, a inteligência emocional como uma das aptidões mestras aí do profissional do século XXI. Né? É isso aí. Até então, se falava muito de QI, né, o coeficiente de inteligência, que tem muito mais a ver com a inteligência lógica, né, de raciocínio lógico, e não leva muito em consideração o lado emocional. E aí ele propôs o QE, né? O coeficiente emocional. Exatamente. O livro que faz essa proposição e que ele traz esse conceito é justamente a inteligência emocional, né? O inteligência emocional. E ele começa falando isso. E fala, por exemplo, uma coisa que chocou e que na época despertou o interesse das pessoas é que aproximadamente 20% só do teu sucesso profissional seria devido à inteligência intelectual, vamos dizer assim, ou lógico-matemática, né? Como você colocou. Os outros 80% do sucesso profissional de uma pessoa se deve mais às habilidades da inteligência emocional, ou seja, a inteligência social, é como aquela pessoa consegue ter e manter relacionamentos em alto nível, quanto ela consegue se automotivar, quanto ela consegue cultivar relacionamentos positivos, quanto ela consegue ter também persistência, dominar as emoções, uma série de habilidades ligadas a esse QE, né, o quociente emocional ou a inteligência emocional, que fazem com que realmente o sucesso apareça. Muito mais do que a própria inteligência intelectual. Aí, imagino que isso deve ter chocado muito. Você também é do ramo educacional, né, Amaury? Exato. Deve ter chocado muito também o próprio sistema, como a gente é educado, né? Desde aquela época e até hoje, né? A gente é muito treinado para esse lado mais intelectual, racional, lógico, matemático, da linguagem também, mas muito mais para o lado racional do que para lidar com as emoções. Né? Exatamente. E as emoções, elas desempenham um papel assim importantíssimo e às vezes basal, de base da nossa reação frente às realidades, frente aos relacionamentos, né? E muitas pessoas não têm ainda essa visão, acham que estão agindo racionalmente nas situações e tudo mais, mas o poderoso motor que está por trás, e até o Daniel Goleman no livro explica isso até em termos do desenvolvimento, né? Vamos dizer assim, do nosso cérebro, né? Assim, da neuroanatomia, como um importante fator aí que nós
tivemos na nossa evolução enquanto espécie, as emoções desempenharam um papel fundamental, até como de sobrevivência como espécie, né? E isso ainda mantém-se no ser humano moderno. Então a gente ainda age muito ainda baseado nas emoções, apesar de já ter agora o neocórtex, já ter agora, né, o processo racional bem mais desenvolvido do que tínhamos no passado, mas ainda não... Os cérebros, os dois, o emocional e o racional, eles trabalham um influenciando o outro, né, conjuntamente. E as emoções têm uma força muito importante ainda, né, no leitmotiv, né, na nossa motivação de ação. Eu queria entrar mais ainda nesses detalhes, né, do que o Daniel Goleman traz sobre o processo emocional, desenvolvimento emocional. Mas antes eu queria aproveitar a experiência que você teve de conversar cara a cara com ele, né, Amaury? Sim. E deve ser muito interessante, né? Como é que foi isso? Como é que isso aconteceu? Conta um pouquinho pra gente. E ter tido a oportunidade de ver uma palestra dele, né, assim, falando sobre a inteligência emocional, o próprio autor, né, né, do livro, e foi fantástico. Foi em 2003 isso aí, durante um evento grande para o mundo corporativo que chamava-se Expo Management, chama-se, né, tem até hoje o evento, e na Expo Management em 2003, um dos keynote speakers, um dos palestrantes principais foi o Daniel Goleman, junto na época o Michael Porter também esteve aqui no mesmo evento, né? Alguns nomes importantes aí, o Don Peppers, a Anita Roddick teve naquele ano também, aqui pelo Brasil o Washington Oliveto falou também, né? E tu lá, né? Só aproveitando. Exatamente, a gente fazia cobertura. Você era o jornalista, fazia cobertura. Eu era o editor do Intermanagers, que era o portal de notícias e de informações lá da HSM naquela época. Hoje chama-se HSM Online, mas na época chamava-se Intermanagers. E aí a gente teve a oportunidade não só de ver, de conhecer o Daniel Goleman presencialmente e entrevistá-lo, né, na época. Era uma pessoa encantadora, né? Então, e um pouco do que ele sempre falou de inteligência emocional, a gente já identificava na própria conversa com ele. Realmente ele, por ter estudado aquilo, por conhecer aquilo, ele é uma figura muito empática, né, um papo maravilhoso, uma entrevista maravilhosa, e gerou matérias muito boas. E falou, na verdade, o que era relativamente novo na época, né, 2003, porque o livro é de 95, então já se falava meio que o auge assim do boom, né, da questão do pessoal começar a dar mais atenção à inteligência emocional nas empresas, na corporação. Então, para os gestores, né, para os líderes, ali era um momento que todo mundo estava muito interessado na palestra dele, né? E a gente pôde conversar com ele, conhecê-lo, e ele realmente era uma figura bem encantadora, assim, bem empática, vamos dizer assim. Então ele não apenas falava, né? Ele praticava aquilo que ele o processo de pesquisa que ele trabalhou, como é que foi que ele chegou nesse insight e que trouxe então essa definição, né, do coeficiente emocional? Como eu te falei, ele foi apoiado, e ele fala no livro também, na teoria das múltiplas inteligências do Howard Gardner, que era da década anterior ainda, né? Certo. E o Dr. Howard Gardner, ele já tinha mostrado isso, né? Já tinha quebrado aquele monopólio de a pessoa achar que era inteligente só quando tinha QI elevado, né? Então isso não é uma coisa que foi inédita, né? Não foi ele não foi o precursor dessa ideia. Então isso já se conhecia isso, mas era no âmbito mais acadêmico e tudo, né? Então o Daniel Goleman não, ele popularizou isso porque ele era, como eu comentei, jornalista, né? E escrevia no New York Times, tinha coluna lá, e pôde acompanhar isso. Ele pesquisava também, ele era psicólogo, né? Ele é psicólogo, e trabalhou nisso, trabalhou essa pesquisa, e ele mapeou essas coisas, ou seja, o nível de influência ou importância
daquelas pessoas que são socialmente mais aptas, né? Então isso aí se deve muito o sucesso nas carreiras profissionais aí. Qual foi o processo de pesquisa que ele usou para fazer esse mapeamento? Desde pesquisa de neurofisiologia, neuroanatomia, que ele cita no livro, né? Tem uma parte, inclusive, inicial do livro, que os 3 primeiros capítulos ali, que ele inclusive, tecnicamente, ele vai explicando como é que se deu a evolução, né, do cérebro e tudo, e tem uma parte, assim, excessivamente técnica que ele até sugere e fala, se você não tem afinidade ou não tem interesse, pode até pular esses capítulos, né? E a partir do 3º capítulo ele já entra mais na parte de quais são as reações ou as consequências práticas das novas descobertas a respeito do cérebro, né? Principalmente o cérebro emocional e tudo, né? Então, pesquisa, ele usou uma extensa pesquisa que já havia, então de neuroanatomia e também pesquisas comportamentais, né? Então ele falava muito, ele cita muitos casos, tem casos interessantes que ele conta, um que eu lembro bem que está no livro, ele falava de um rapaz que estava na faculdade, né? E ele então era um estudante brilhante, tirava nota máxima em todas as matérias, né? E então, do ponto de vista da inteligência intelectual, não tinha o que dizer, né? Até o dia que ele fez uma disciplina, ele cursou uma disciplina, e ele ganhou lá uma nota que não era a nota máxima, né? E aquilo ali não teve conversa, né? Ele falhou, né? Ser humano, como qualquer outro, falhou, e não teve conversa de que iria recuperar a nota máxima, mas não tinha como, e ficou com aquela nota que manchou, vamos dizer, o boletim, né? E ele não teve dúvida, pegou uma faca e esfaqueou o professor da disciplina. Então ele cita essa história no livro para exemplificar que alguém que tem uma inteligência intelectual fantástica, né, num nível de uma universidade de ponta americana, por outro lado, é um completo, quase um imbecil né? do ponto de vista emocional, né? Ou seja, a frustração dele, ele não sabia como lidar com a frustração, que é uma emoção, não tinha a menor ideia de como gerir esse sentimento ruim, e ele então agiu da maneira como ele achava. Ele queria eliminar a causa daquilo tudo, que segundo a visão dele, a causa não poderia ter sido ele, a causa foi o professor que atribuiu uma nota indigna ao boletim dele, né? Então ele cita essa história no livro, né, como um exemplo de que nem sempre uma inteligência intelectual avançada está associada a uma inteligência social ou emocional também que está no mesmo patamar, né? Eu acho que até quem está escutando a gente provavelmente já passou por esse tipo de situação, ou conhece alguém, ou já se percebeu assim, né? Às vezes um professor que até não é brilhante, mas é muito bom no relacionamento com os alunos e ajuda as pessoas a entenderem, né, aquela informação, aquele conhecimento. Exatamente. Muito mais pela empatia do que pela capacidade dele intelectiva mesmo, né? Exato. Ou até mesmo aquele chefe brilhante, mas que é um carrasco. Ele sabe muito, mas não sabe conduzir as pessoas, né? Exato. Então, eu acho que todo mundo já deve ter passado por essa experiência, né? Não necessariamente andarem juntas as duas inteligências, né? E aí ele vai colocando no livro os componentes que compõem esse QE, né, o quociente de inteligência emocional, que é você, por exemplo, ter um bom repertório emocional, você conhecer as suas emoções, né? Tem gente que não conhece as próprias emoções, sente, mas não sabe discriminar o que está sentindo, né? Então, quem tem um QE maior sabe o que está sentindo, está mais conectado, está mais ligado ao processo emocional e conhecendo as próprias emoções, vai saber identificar as emoções no outro também. E aí entra o poder da empatia, o processo empático, né? E aí isso tudo vai compondo a partir da empatia, a pessoa acaba tendo um desempenho maior nos relacionamentos que ela tem, desde relacionamentos afetivos até relacionamentos sociais, né, acadêmicos, né, na escola, no trabalho e tudo mais. Então ela vai pro dentro, bom, o outro está sentindo tal coisa, como é que eu vou reagir? Outro componente que forma também o que é o processo da pessoa saber
como lidar com as emoções, né? Então ela tem que conhecer as emoções e depois como lidar com elas. Só quer dizer, tem que a maioria das identificar... a maioria das pessoas acha que é isso que é só apenas, eu tenho que lidar com as minhas emoções, mas tem os passos anteriores. Primeiro é identificar as emoções, depois sim saber o que fazer com elas. E eu acho interessante nessa de identificar as emoções, que a gente vê no dia a dia direto, né? Às vezes a pessoa você vê que ela está ali alterada, por exemplo, e ela não admite, né? Ou ela às vezes não é nem por maldade ou por tá forçando uma barra, é porque ela realmente não sabe dar nome para aquilo que ela está sentindo. Exato. Então você olha para ela, uma pessoa que olha de fora, olha, puxa, a pessoa está toda vermelha, a jugular dela está saltada, ela está com o olhar franzido, e você está vendo que tem uma coisa ali. E aí você pergunta, fulano, você está bem? O que está acontecendo? Eu falo, não, tá tudo ótimo, tô perfeito, não tem nada, tá tudo certo. Então, não sei se você já passou por isso, mas às vezes a gente está conversando com a pessoa e pergunta, vem cá, cara, tem alguma coisa, né? Tem alguma coisa acontecendo, o que é? Né? E a pessoa não consegue te dizer. E às vezes ela não consegue, ou porque ela não consegue tomar contato, né, com a própria emoção, ou às vezes porque ela não consegue expressar o que ela está sentindo. Ela até toma contato, ela vê que tem um troço ali, mas ela não sabe dar nome para isso e não sabe processar e lidar com isso, né? Agora, isso é tão universal e foi tão importante que o livro ele foi traduzido em mais de 40 idiomas aí, né? Ele teve mais de 5 milhões de cópias vendidas, né, no mundo inteiro. E no Brasil também, né? Teve um interesse muito grande. Então, ou seja, as pessoas começaram a perceber que realmente era importante lidar melhor com as emoções e trabalhá-las. Agora, veja, o que também está colocado, trabalhar ou gerir ou administrar bem as emoções não significa você reprimi-las, né? Porque tem gente que eu vou ter domínio emocional, vou virar, agora não vou sentir nada, né? Aí tem até aquele personagem da ficção científica lá, o Dr. Spock, né? Então é aquele que não sente nada. Não é isso. É uma série mais recente, tem lá o Sheldon, né? Isso, exatamente. Então não é assim, não é reprimir. Pelo contrário, reprimir as emoções, primeiro, não é boa coisa, né? A gente sabe que tem efeitos isso, tem problemas, gera doença, inclusive. Pode gerar depressão e outros tipos de doenças psicológicas e doenças físicas até mesmo, né? Todo mundo sabe, por exemplo, que uma pessoa que reprime muito a emoção, ele pode desenvolver uma gastrite, né? E por aí vai, né? Então, não é isso. Na verdade, a pessoa ela vai saber lidar com a emoção. Ela vai ter também o que a gente chama um pouco de resiliência, né? Então, ela sabe... um dos componentes de inteligência emocional é a pessoa saber lidar com as suas motivações e também com as suas gratificações. Então eu posso agir e não querer ter gratificação imediata. Eu estou agindo, por exemplo, pensando no longo prazo. Então, ter persistência, ter autodisciplina, isso é QE puro, né? Ele fala no livro sobre isso. Muito bom. Então, quem tem persistência, quem tem autodisciplina, tem mais QE. Então, você vê, né? A pessoa pode identificar a própria emoção, ela gerenciar a própria emoção, né? Saber lidar com essa emoção. Ela pode, desse processo de gerenciar, ela pode decidir o que ela vai fazer com essa emoção, inclusive no que ela vai fazer, quanto tempo ela está disposta a adiar a própria recompensa. A própria recompensa. São algumas etapas aí, né? Ou quais níveis de domínio que a pessoa tem sobre a própria emoção sem reprimir. Tudo isso sem reprimir. Sem reprimir. Agora você imagina a criança, né? Então vamos pegar o caso clássico lá, né? Ótimo. A criança olha o negócio na prateleira e fala, eu quero aquilo, né? Olha, mas a mamãe, o papai não tem dinheiro agora, não vai poder comprar. Aí a criança abre o berreiro, né? Porque ela quer aquilo, tá certo? Então aí tem muito adulto que reproduz esse comportamento, né? A gente conhece aí, tá? Isso acontece nas melhores famílias, né? Só que os mecanismos são variados. E aí tem outros processos, assim, talvez mais tóxicos também, né? Chantagem emocional e tal. Ou seja, o mecanismo ele vai aperfeiçoando e tal, mas a base do mecanismo, que é você, por exemplo, não saber controlar esse esquema de esforço, recompensa, ou de tempo de gratificação, de recompensa. E de gestão da própria emoção também, né? Porque eu vejo também que acontece muito assim, a pessoa terceiriza a administração da emoção dela. Então, eu estou sentindo um mal-estar emocional
E eu acho que quem tem que dar conta disso não sou eu, é o outro. O outro é que se vire com a minha raiva, o outro é que Exatamente. O outro é que lide com o meu ciúme, o outro é que lide com a minha arrogância. Mas espera, se é você que está agindo assim, então é algo que você precisa trabalhar, né, em você. Isso sem a gente entrar na seara dos mecanismos de defesa do ego, né? O qual um deles bem conhecido é o de projeção. Então, é aquilo que eu vejo no outro e que reflete algo que eu tenho, ou que eu sou, ou que eu apresento, aí eu vou condenar no outro, porque é muito difícil para mim eu reconhecer aquilo em mim mesmo. Então é preferível eu apontar, olha só o rabo do macaco, mas eu não estou vendo o meu, e o meu é igualzinho do macaco. Eu consigo apontar direitinho do outro macaco, sem estar voltado para o meu próprio problema aqui, a minha própria questão, né? Então isso aí também faz parte também desse desenho de inteligência emocional. O Daniel Goleman, depois desse livro, ele seguiu, né? Ele teve outras publicações também, né? Isso. Essa seara que ele pegou foi tão importante, teve uma repercussão internacional tão grande, e aquilo o projetou também muito, que ele continuou escrevendo nessa área. Então tem outro livro dele também foi best-seller, que é o Trabalhando com Inteligência Emocional, esse mais voltado para o público assim, corporativo, né, para profissional. Teve um outro livro que ele escreveu também de diálogos com Dalai Lama, né? Então teve tudo dentro dessa seara aí da inteligência emocional, né? Tem um livro interessante dele que se chama Verdades Essenciais. Mentiras Essenciais, Verdades Simples. Esse mesmo, Mentiras Essenciais, Verdades Simples. Esse também é muito legal e dele também lida com isso. Só que esse aí poderíamos falar num outro dia, né? Num outro episódio aqui que a gente analisa o livro, que é aqueles auto-enganos com que a gente trabalha, né? A gente tem um determinado comportamento ou apresenta determinada justificativa para outra coisa ou outra reação, ou outra situação que é muito difícil para nós identificarmos em nós mesmos, então a gente prefere cometer uma autossabotagem aí, né? A gente tenta embrulhar aquele negócio com uma coisa mais bonitinha. Isso, né? Exatamente. Tem uma história, né, que o pessoal usa muito, né? Por exemplo, né, em geral as mulheres são criadas, né, de infância, isso está mudando um pouco, mas ainda tem muito, a não terem raiva, né, ou não agirem de maneira agressiva. Então a mulher, ela acaba sendo treinada a, quando ela sente agressividade ou sente raiva, ela não pode demonstrar agressividade, mas para a mulher é admissível ela mostrar tristeza. Então ela chora. Já para o menino é o contrário, o menino não pode chorar. O menino não pode apresentar um comportamento que aparenta fragilidade, mas ele ser agressivo pode. Então ele está triste, em vez dele entender que aquilo que ele está sentindo é tristeza, não, ele transveste isso como raiva, né? Ele mostra como raiva, ele mostra com agressividade. Então é mais um motivo pelo qual é difícil às vezes a pessoa identificar que emoção que ela está sentindo e por que ela está sentindo aquilo, porque ela confunde, né? Ela camuflado, ela camufla. Exatamente, Você toma gato por lebre e tudo mais. Um exemplo corporativo é quando, por exemplo, o gestor ou a pessoa precisa fazer uma demissão na equipe e aí fala, olha, eu estou te demitindo, mas é porque está tendo corte na companhia e tal. Essa é a mentira essencial. Né? A verdade... por mim, eu até deixava você aqui. A verdade simples olha, eu estou te demitindo... O dinheiro não é o problema. Eu poderia até arrumar um jeito de deixar você na minha equipe, mas é porque eu não gosto de trabalhar mesmo com você, porque você apresenta tal e tal situação. Então, assim, a gente vai... e isso é uma bomba relógio, porque acontece o tempo todo, a gente vai tendo esses processos aí. Quem nunca, né, nas relações não contou uma mentira essencial para não ter que bancar a verdade simples, autocorrupção, né? Exatamente. Então, esse livro dele é fantástico. É outro livro que a gente poderia... também aqui um dia debater, conversar, porque é bem legal. Mas o inteligência emocional é meio que a base de todo esse desenvolvimento aí que gerou, né, no mundo corporativo aí. Nesse livro, então, da inteligência emocional, que ele fala da intrapessoal e da interpessoal? Ele faz essa diferenciação ou não é o Daniel Goleman que faz essa diferenciação? Não, isso aí é das múltiplas, do Howard Gardner, na verdade. O Howard Gardner, que dentro das 8 inteligências inicialmente dele, que ele
nomeou, coloca essas duas, né? Mas ele fala também, o Goleman fala disso também no livro. E depois, mais à frente, o Howard Gardner também falou sobre o quociente espiritual, né? A inteligência espiritual. Ele complementou a teoria das múltiplas inteligências dele também com mais uma, né? E na verdade ele já coloca no livro, né, que aquelas eram umas inteligências só de saída, né, que a gente poderia identificar várias outras. E depois ele de fato identificou a espiritual também, que é chamada, né? Que é uma inteligência relativa a lidar com a sua própria transcendência. Né? Vamos aproveitar que a gente entrou numa seara, se abriu mais, né? Até falou de mais autores e mais livros. Na sua opinião, Amaury, você que trabalha com educação e teve contato com muitas pessoas nessa linha, também já falou aqui com a gente sobre comunicação não violenta e tudo. Hoje a inteligência, até complementando antes de você terminar a pergunta, a inteligência emocional ela está já no banco a gente tem disciplinas e trabalha isso na sala de aula, né? Já com esse nome, inclusive. Pois é, e você vive isso lá, né, na educação de crianças, adolescentes, jovens. Sim. Na prática mesmo, não dá muito para dissociar esse negócio, né? Inteligência intelectual e emocional. No fundo, é uma coisa só. Acontece. É um pouco difícil, eu acho, até de desmembrar. Ah, sim, é uma gestalt. Só que o que se passa? Você tem que ver os mecanismos, né? Entender exatamente isso que ele coloca no livro. Como que uma interfere na outra? A inteligência intelectual vai interferir na emocional e a emocional interfere na intelectual. Então você vai ter os dois hemisférios cerebrais trabalhando em conjunto, né? E interferindo o tempo todo um no outro. Né? Ninguém é 100% emoção, ninguém é 100% razão. Não existe razão. Isso, exatamente. Tem dose das coisas. Né? E isso aí é descoberto, inclusive, nessas pesquisas que o Goleman cita no livro, né? De o cara que recebeu uma barra de ferro na região do neocórtex lá, e os caras foram destruiu a parte dele e aí o cara tinha um comportamento e depois foi ter outro, mudou a personalidade do cara, os caras falaram, opa, o que aconteceu aqui, né? Então foram vendo em cada área do cérebro o que influenciava no aspecto do comportamento também, né? E isso aí foi aos poucos sendo descoberto na pesquisa aí, tem muita coisa ainda que precisa descobrir mais especificamente, mas isso já dá para ter uma noção que é bastante importante você começar a fazer com que a pessoa perceba, ou, por exemplo, gerar um dicionário cerebral das emoções, você saber identificar suas emoções, saber falar sobre elas, saber colocar, saber se expressar, né, sobre as suas emoções. Hoje em dia a gente já trabalha isso bem cedo com as crianças, coisa que tem gente que passou ao largo da vida sem mexer com isso aí, né? Achou que aquilo ali era o normal. Então, por exemplo, o problema não é você sentir raiva, não dá para você dizer assim, a partir de hoje não sentirei mais raiva, né? Mas o problema é o que fazer com a raiva, né? Então tem um dos capítulos do Inteligência Emocional que eu lembro bem também, que ele coloca acho que é uma fala do Aristóteles, né? Que o problema não é sentir raiva, mas qual a medida da raiva? É sentir raiva pelo motivo certo, com a pessoa certa, na hora certa e na dose certa. Aí é que está a verdadeira arte, aí que está o verdadeiro domínio emocional, o verdadeiro quociente emocional. É a marca da inteligência emocional, é o saber exprimir a emoção certa na dose certa. Porque sentir raiva não é problema. Não é porque você sente raiva que você não tem inteligência emocional. Mas se a pessoa fica com raiva de alguma coisa durante uma semana, aí já tem um problema, né? Aí já tá batendo pino, né? Verdade. Se a coisa tá assim, a escala tá assimétrica, né? Então a pessoa reage com excesso em relação ao estímulo que ela recebeu, né? Tem a gente agora, né, há pouco tempo falou sobre o livro do Viktor Frankl também, né? O Em Busca de Sentido. Excelente. Aqui com a Evelise. E ele tem um trecho do livro lá que ele diz assim, né? Até a gente tá postando aí no Instagram também alguns trechinhos do livro. Tem um trecho que ele diz assim, né? É normal que a pessoa reaja de acordo com o estímulo que ela recebeu. Então, por exemplo, se acontece uma coisa assim absurda com a pessoa, vamos supor, uma pessoa normal do seu dia a dia, ela é internada no manicômio. Então, é absolutamente normal que a pessoa reaja a essa situação
anormal de uma maneira extrema. Ela fica revoltada. É uma reação emocional cabível para aquela situação. O que não caberia é, numa condição dessa, a pessoa que é normal, não tem problema nenhum, é internado no manicômio e ela fica ali passiva, achando que está tudo bem. Não, isso é que é o anormal. Indignação também, a pessoa se indignou, ficou indignada com alguma situação. Peraí, mas aquilo era digno de se indignar? Exato, Então, o estímulo recebido o retorno está na dose, está adequada ao estímulo que aconteceu? Está tudo certo? É isso mesmo, é legítima, né, a emoção. É isso aí. E é importante reconhecer, né? E muita gente, não custa a gente frisar, já falamos, mas não custa frisar, acha que inteligência emocional é você, não, agora não vou sentir determinada categoria de virar nuvem, né? Não vou sentir determinada categoria de sentimentos e outros eu vou me permitir porque são mais elevados e tal. Então, por decreto, a coisa não vai. Não. Né? Então, assim, você tem que saber deixar fluir as emoções. E nos relacionamentos, saber identificá-las, saber lidar com as suas e saber lidar com as dos outros também. Né? E a interação das duas. Aí que está a verdadeira arte do processo. A emoção é um sinalizador de alguma coisa no ambiente. Isso. Então, se você aprende a perceber, né, essas emoções, isso te ajuda a responder adequadamente também. Então, você percebe e toma a decisão, né? Naquelas etapas que o Daniel Goleman fala, né? Você percebe a emoção e gerencia ela, toma decisão sobre o que fazer a partir do que você sentiu. Não quer dizer que eu estou com raiva, eu vou sair batendo em todo mundo. Eu posso sentir raiva, querer ter vontade de bater em todo mundo, mas eu decido o que é o melhor a fazer naquela situação, ainda que eu esteja sentindo raiva, né? Então, faz parte desse processo de gerenciamento, né, da emoção. A gente, mais para frente também, já aproveitando o gancho, numa próxima entrevista, a gente vai falar com a autora de um livro chamado Dicionário das Emoções. Vai ser bacana, né, já para correlacionar. Dentro do tema, né? Isso. Porque a pessoa que realmente procura entender e identificar as próprias emoções, aliás, a primeira aptidão, a primeira habilidade que o Daniel Goleman coloca é essa aí, a pessoa saber identificar as próprias emoções. Isso aí. Então, galera, fiquem ligados aí que no próximo tema a gente vai falar sobre dicionário emocional, dicionário das emoções, para a gente poder aprender a dar nome àquilo que está sentindo, né? E conseguir, então, perceber e gerenciar a partir daí, né? Amori, o que você indica aí para o pessoal, para a gente ir fechando o nosso podcast? Indica em termos do quê? De leitura? De leitura, de Bom, se canais. alguém não leu ainda, né, o próprio Inteligência Emocional, corra, ele tá com uma edição nova, inclusive, né, bem bacana. E para ficar no mesmo autor também, é esse que a gente citou aí durante o podcast, que é o Mentiras Essenciais, Verdades Simples. Eu acho esse um livro fantástico quente. Também, muito bacana, ambos da editora Objetiva, né? Não sei se essa edição nova, eu acho que também é da Objetiva, mas de qualquer maneira são aí os dois livros aí que nesse tema são fundamentais, eu penso. Mentiras Essenciais, Verdades Simples e Inteligência Emocional só. Esse é o grande best-seller do Daniel Goleman, que até hoje ele o identifica como o grande autor, né, e o grande difusor aí desse conceito. Né? Maravilha. A gente vai colocar aí um link para vocês acessarem. Quem não tem o livro ainda, já clica no link e busca aí o livro para já adquirir. Hoje em dia é muito fácil essas coisas, né? Exatamente. É só correr atrás. Muito bom, Mari. Bacana o nosso papo aqui. Você quer deixar uma frase final aí para a galera? A frase final, talvez é essa aí até que eu lembrei também que está lá no livro, que é não sentir alguma emoção, né, ou um pensamento, vamos dizer assim, não sentir alguma determinada emoção não é o que caracteriza a inteligência emocional, mas sim senti-la, gerenciar para que você sinta a emoção certa, com a situação certa, na dose certa, e isso aí é um aprendizado. Todos nós podemos aprender a fazer isso, né? Então, quem estiver pensando, isso aí não sei, quando vem, é um rompante. Não, tá tudo certo. Você tem a sua personalidade, né? a sua manifestação emocional e tudo, mas você aprender a conhecê-la e a modulá-la e interagir com os outros de maneira que aquilo ali fique mais adequado, né? Eu acho que isso aí todo mundo pode aprender, todo mundo pode desenvolver. Então, estude, conheça, vivencie, interaja,
que a inteligência emocional vem, que o seu QE aumenta. Então, como toda inteligência, a emocional também é passível de educação. Exatamente, né? Abaixo a síndrome de Gabriela, que diz que eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim e vou morrer assim, né? Não tem nada disso, né? Você pode deter aí o poder de mudar qualquer aspecto seu, inclusive o emocional. Muito bem. Minha gente, então, você quer conhecer um pouquinho mais das suas características socioemocionais? A gente tem aí lá no software mental o diagnóstico de mindset que você pode fazer e reconhecer e tomar contato, né, com as suas características socioemocionais mais relacionadas aí ao mindset do século XXI. É uma das linhas aí de pesquisa que a gente mais se dedica aqui, tá certo? E é por isso que a gente traz esses temas, né, aqui para o podcast, porque a gente tem a intenção de favorecer e divulgar conteúdos, ferramentas, conhecimento que possam ajudar cada um de nós a gerenciar por si só, principalmente, né, de uma maneira autônoma, independente, sem precisar ficar precisando de ninguém. Se precisar de ajuda para aprender, não tem problema, né? Tem ajuda, por isso a gente sempre dá indicações e tem aí as possibilidades de ferramentas, né, para a gente fazer. Mas cada um pode também fazer pelo seu próprio esforço de autodidatismo, de busca de se conhecer, também fazer esse processo de desenvolvimento, tá certo? Então, aproveitem esse conteúdo. Se você conhece alguém que você acha que pode se beneficiar com o que a gente trabalha aqui, marca aí o seu amigo, sua amiga, para poder conhecer esse material, divulga, compartilha, assina aqui nosso canal, assina as nossas redes, Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, a gente está para todo lado, tá certo? E estamos aqui toda segunda-feira com um novo episódio para ajudar aqueles que estão interessados a expandir as suas fronteiras mentais, para a gente aproveitar as oportunidades que estão se abrindo, né, nesse cenário, nesse novo mundo que a gente está vivenciando hoje com crescimento tecnológico e conexão para todo lado, tá certo? Então, Amaury, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Até uma próxima. Joia, pessoal. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Nos vemos próxima segunda-feira. Um abraço.